Apesar do ato de comer ser simples e direto, nem sempre estamos aptos a realizá-lo. Quando doentes ou internados, por exemplo, essa função à partida tão básica fica dificultada ou mesmo impossibilitada. Aí entra a chamada nutrição entérica. O que é, como funciona, quem a deve e pode utilizar, é o que vamos saber hoje, no Especial Saúde, com 3 convidados que passo a apresentar. Carla Santos, dietista, responsável pela adequação do suporte nutricional do Grupo de Nutrição Entérica do Hospital Garcia Dorta, GEN. Amélia Robalo, médica, mãe de uma das doentes, e Jorge Fonseca, gastroenterologista, chefe de serviço do Hospital Garcia Dorta. Agradeço desde já aos 3, sejam bem-vindos, por estarem hoje aqui comigo a falarmos de um tema que não é muito habitual a ser tratado em televisão. Professor Jorge Fonseca, o que é de facto isto da nutrição entérica? Disto da nutrição entérica é uma forma alternativa que nós temos de alimentar alguns doentes quando não podem, justamente como disse, mastigar e deglutir os alimentos. Okay. Esta nutrição é feita através de tubos que nós colocamos diretos ao tubo digestivo do doente, diretos ao estômago, claro, ou diretos ao intestino. Claro. E que é usada com muita frequência nos nossos hospitais, mas também em muitos doentes fora dos hospitais. O senhor tem sido um impulsionador desta área. Porquê? Sendo gastroenterologista, percebeu que de facto os doentes tinham esta necessidade acrescida? Nós fomos respondendo à necessidade dos doentes. Estas técnicas, estas abordagens são muito comuns, são muito rotineiras na maior parte dos hospitais, mas, sobretudo nos últimos anos, o panorama tem mudado muito. Por exemplo? Há 20 ou 30 anos, um doente entrava, tinha uma doença grave, tinha um acidente vascular cerebral, uma pneumonia, uma coisa grave, era colocado uma sonda pelo nariz até ao estômago, a vulgaríssima sonda nasogástrica. Essa toda a gente sabe. Toda a gente conhece, mas isso é a nutrição entérica. Também é a nutrição entérica e é assim que nós alimentamos os doentes em fase aguda, quando eles não podem ou não devem devem sequer engolir, pelo risco de se engasgarem e fazerem aspirações de alimentos para os pulmões. Mas, portanto, é uma coisa de muita rotina. O que é que se passa hoje que é completamente diferente? É que nós temos uma medicina que, felizmente, é muitíssimo melhor, incomparavelmente melhor do que era há 30 anos. Nós temos necessidade de alimentar estes doentes através de nutrição entérica, aquilo que os ingleses chamam tube feeding, alimentar por tubos. Por tubos. Durante períodos muitíssimo mais prolongados. E aí é que o gastroenterologista entra e é chamado a empenhar-se nesta equipa, que deve ser uma equipa multidisciplinar obrigatoriamente, para ajudar o melhor possível, criar acessos, criar formas de colocar estes tubos de uma maneira que sejam confortáveis para os doentes. Pode ser perigoso, professor, ou não? É perigoso a colocação dos tubos se não for feita como deve ser? Exige, em primeiro lugar, uma boa escolha do acesso, do tubo, tipo, da forma e da colocação do tubo e da metodologia e do local onde vai ficar. Claro. Tudo isso tem que ser adequado ao doente, adequado à doença, também adequado ao tempo que nós estamos à espera que este doente vai ser alimentado através de nutrição entérica. Claro. Isso é de facto importante e é nesse sentido que entra a dietista, não é? Que eu acho que também é muito importante porque, de facto, há uma equipa multidisciplinar que vai tratar daquele doente específico. E como é que é feita a dieta, doutora Carla? Porque não deve ser igual para todos os doentes, digamos assim, não é? Não é igual para todos os doentes. A dieta é adaptada, sendo por sonda ou sendo oralmente, é adaptada ao género do doente, ao peso, à patologia subjacente. Fazemos os cálculos nutricionais para as necessidades. Claro. Simplesmente a diferença entre a alimentação oral e a alimentação por tubo é a consistência. Temos que ensinar às famílias, temos que fazer uma parceria com as famílias. Muitas pessoas pensam que é só soro, não é? Não, nem passa por aí. Nem passa por aí. Passa por fazer uma alimentação variada, exatamente uma alimentação oral adequada, mas triturada. Triturada, é tudo esmagado, digamos tudo assim. Esmagado, Tudo esmagado, as famílias ou os cuidadores são ensinados
eles fazem a alimentação à nossa frente, só saem do pé de nós quando souberem fazer tudo. Quando souberem fazer tudo. É difícil para uma família, por exemplo, dar o suporte ao doente que ele precisa em casa, por aquilo que me está a dizer, o doente tanto pode ser alimentado no hospital como em casa. Como em casa, exatamente, ou numa residência. Ok. É difícil porquê? Não pelo ato em si de triturar os alimentos, é difícil pela forma de administrar os alimentos. Okay. E por isso é que, sempre que possível, tentamos fazer alimentação com alimentos comuns para ser o mais parecido, se é que pode ser parecido com a alimentação normal que é praticada em casa. Não há sabor, não é? Porque, Não há sabor, poderá haver sabor. Nós às vezes sugerimos que ponham a quantidade de uma colher de café de alimento sob a língua, para estimular. Para estimular, não é? E pode haver sabor, claro, e deve haver sabor. E ensinamos sempre a família a fazer isso. Vamos agora conhecer um caso de vida. A doutora Amélia, assim, a senhora é médica, não é, de saúde pública, mas passou por uma experiência, ou está a passar por uma experiência em que, de facto, teve contacto com esta nova realidade. Não queria que entrasse em pormenores, mas queria que nos contasse um pouco da história, por alto. Sim. Da sua história, da sua experiência. A história é um bocadinho, enfim, triste, como são todas as histórias de doenças, não é? Claro. E fundamentalmente quando elas surgem em pessoas que não estamos à espera, não é? Claro. Aliás, a gente nunca está à espera. Nunca está à espera que apareçam, pelo menos assim, na nossa família. Resumidamente, exato. A gente acha sempre que as coisas acontecem aos outros, nunca nos acontecem a nós. É verdade. E então nós, médicos, temos muito Vocês são piores. Vocês são muito piores. Nós achamos sempre que só os doentes é que são doentes, não é? Nem para vocês, como sei, nem para vocês. Pronto, e acontece que realmente a minha filha teve um problema de saúde, era saudável, foi sempre saudável até aos 23 anos. Aos 23 anos teve um problema de saúde que eu também achava que se ia resolver, não é? Claro. E depois, enfim, esse resolveu-se, mas ficou com uma complicação que foi a pior que se poderia imaginar. A minha filha ficou em estado vegetativo. Ok. Pronto. E, como já aqui o professor disse e a doutora Carla também disse, a importância deste tipo de alimentação é que, de facto, a previsão da longevidade de determinados casos leva a que aquele tipo de alimentação tradicional, pela sonda nasogástrica ou parentérica, ou, enfim, outras formas, tem que haver uma alternativa, e tem que haver uma alternativa que englobe, digamos, que seja diversificada e que englobe vários tipos de, digamos que... nutrientes, digamos assim, sim, não é? Porque o que é mais importante neste tipo de alimentação, e isto para a família? Claro. Primeiro que tudo é o facto de nós lhe podermos fornecer um tipo de alimentação que é próxima da alimentação que se faz naturalmente, normal. Não é? Pronto. E no caso da Rita, que é a minha filha, ela faz durante o dia a alimentação que todos nós fazemos, com pequeno almoço, almoço, lanche, e jantar. Pronto. Com as restrições e com as adaptações que a doutora Carla já falou, de triturar os alimentos e poder pô-los numa consistência que possam passar pela sonda. A sonda está ligada... Está ligada no caso da Rita, está ligada diretamente ao estômago. Portanto, ela deglute, mas não tem uma deglutição suficiente para poder ser alimentada só e exclusivamente por alimentação oral. E também havia o grande risco, no caso dela se engasgar, pronto, e fazer uma pneumonia de aspiração ou outra complicação qualquer. Há montes de complicações ligadas a esta. E, portanto, esta é a alternativa que, de facto, se afigura mais completa. Foi fácil, doutora Amélia? Foi assustador no início. No início, não é? No início foi assustador. Porque... Como tudo o que é novo, não é? Exato, como tudo o que é novo, como todas as situações. E não foi pelo facto de eu ser médica que foi mais fácil. Eu fiquei tão assustada como qualquer outro familiar. Aliás, no dia em que me propuseram este tipo de procedimento, em que tive que ser eu a vir autorizar a colocação da sonda, eu acho que nem sabia muito bem ainda o que é que me estavam a propor e como é que era e o que é que ia acontecer.
Mas pronto, hoje, passados 10 anos, a pessoa já tem um outro tipo de raciocínio, já interiorizei outras coisas e, portanto... já vê a coisa de outra forma e já acho que é fácil. Que é fácil. Cumprindo todos os cuidados que são necessários, claro. De lavagem de sonda, de posicionamento do doente, tudo isso, claro. acho que já é fácil. Na altura não foi. Não era. Não foi. Claro. Para além deste tipo de alimentação, acho que também tem uma outra, digamos que uma outra vertente, que também é interessante, que é o facto de nós podermos associar, consoante aqui a doutora Carla, que é uma das minhas parceiras, no caso portanto, do tratamento da Rita, quando há determinação de ser necessário outros aportes nutricionais. Claro, pois. Porque vão fazendo essa análise. Às vezes há ajustamentos que têm que se fazer, claro. ou necessidades ou decorrentes de alguma intercorrência que surja, ou mesmo pela situação. Claro. Pronto, é uma situação que já se prolonga há 10 anos. E, portanto, têm de ir avaliando para ver exato. Como é que é isso, não é, doutora Carla? Também queria ouvir. Como é que faz essa avaliação? Nós temos um protocolado de consultas regulares que não invalida consultas não protocolares. Há situações que acontecem e que nós temos que adaptar à alimentação, porque diminuição da tolerância, ou risco de infecção, que nós temos que ir sempre adaptando, e isto é uma parceria. Pois. Como a doutora Amélia disse, é uma parceria com a família. Com a família, não é? Explicamos o que é preciso, qual é o nosso objetivo. Porque é uma relação para a vida toda. Uma relação para a vida toda. Seja a vida toda o que for. Sejam elas 100 anos. 100 anos, por exemplo. Sim, porque pode acontecer ser 100 anos. Pode acontecer. Não estamos longe disso de ter acontecido. Exatamente. É uma parceria e, em conjunto, estabelecemos o que é que devemos de fazer. Vão avaliando e vão vendo que mudanças podem fazer, diga. Eu gostava de acrescentar ainda uma coisa que é assim, eu fui de facto a pessoa a quem explicaram como é que funcionava a alimentação, mas eu não sou a cuidadora frequente da Rita, como é óbvio, eu não podia deixar de trabalhar e, portanto, tem quem esteja próximo. Exato, a Rita está internada numa residência. E no início também aí foi difícil, porque eu era o veículo de transmissão para as pessoas que tratavam da Rita diretamente. Claro. E eu posso dizer que ela é muitíssimo bem tratada no sítio onde está. Sim. No início também causou um bocado de pânico. Também ali, ninguém queria. Toda a gente tinha medo de fazer, toda a gente tinha medo. Jorge, esta é uma situação decorrente, não é? Resta dizer, porque não foi dito, que o que a Rita tem é uma gastrostomia. É que ninguém disse. E uma gastrostomia é um tubo que atravessa a parede do abdômen e que é colocado diretamente no estômago. O que é? Fica fixo, professor? Fica fixo, não sai do sítio. Quer dizer, nós podemos manipulá-lo, podemos mexê-lo. Os doentes que o possam fazer podem ir para a praia tomar banho de mar, com uma gastrostomia, portanto não prende os doentes. Os que o possam fazer podem ter uma atividade diária, trabalhar, fazer tudo, mas está fixo no sítio. E tem a vantagem de tirar o tubo do nariz ou da boca, o que é mais estético para o doente. Dá outra qualidade de vida. Retira as complicações respiratórias, porque afasta a passagem do alimento da passagem respiratória. E evita as complicações de ter um tubo metido no nariz, a magoar os doentes durante anos. A Rita tem 10 anos de gastrostomia e há 10 anos, só no Lino Garcia de Horta, e apesar de tudo nós temos uma equipe de referência, só o Lino Garcia de Horta, nos últimos 10 anos, colocámos 500 gastroscomias. Pois, era isso que eu lhe... Só nessa área? Só colocamos área. E seguimos os doentes, mais de 500 doentes. O que significa que uma enorme expansão da técnica nos últimos 10 anos e desta opção. Agora, as pessoas estão habituadas. As pessoas hoje conhecem o sistema. E agora diga-me uma coisa...